Muito bem, galera, nós vamos conversar sobre um tema agora extremamente interessante, muito importante por sinal, tá? É um assunto que me chamou muita atenção, tá? Nós teremos este fim de semana aqui em Juiz de Fora, mais precisamente lá no Seminário da Floresta, tá? Um curso, eu não sei se eu vou chamar de curso, mas se não for, ela vai me corrigir, tá? Sobre uma técnica milenar de estudo da personalidade. Curso Eneagrama, que proporciona uma viagem interior entre a personalidade e o resgate da própria essência. E quem está conosco aqui para falar sobre isso é a treinadora do Instituto Você, que é quem está promovendo esse curso, a Bárbara Leão. Bárbara, antes de mais nada, um prazer ter você aqui presencialmente hoje, tudo bem? Que bom, dessa vez presencialmente, muito melhor, olho no olho, do jeito que a gente gosta. Uma honra estar aqui de novo, Marcelo. Da outra vez nós tivemos um problema no Skype e não conseguimos fazer com a sua imagem. Mas eu gostaria de começar de forma bem óbvia. O que é ou o que é Eneagrama? Eneagrama, a palavra em si significa Enea, 9, grama, gráfico. Então é um gráfico de 9 pontas. Tem um símbolo que o Eneagrama traz, que também é milenar, de 4.000 anos atrás, e que a gente vê nesse símbolo essas 9 pontas, onde cada uma representa um traço de personalidade. Isso foi percebido há 4.000 anos atrás pelos padres do deserto, olha só. Aí tem gente até que acha que tem a ver com religião, mas não tem. Não tem. Na verdade, padre, antes, não era um nome tido para uma função religiosa, eram pessoas religiosas que passavam muito tempo no deserto meditando, e a grande pergunta que eles se faziam era: por qual motivo é tão difícil chegar a Deus? Leia-se Deus como essência, não Deus como religião. Sim. Chegar no nosso melhor, né? De empatia, de amor genuíno, incondicional, de respeito ao outro, às diferenças e tal. Então a primeira pergunta era essa: por qual motivo é tão difícil chegar a Deus? E quando a gente chega, por qual motivo é tão difícil permanecer lá? Então ali eles começaram a perceber quais são as emoções que nos afastam da nossa essência. E aí eles chegaram nas 9 emoções, né, durante esse tempo aí, nas 9 emoções que mais afastam a gente da essência. Que depois a religião pegou como sendo os 7 pecados capitais. Então, olha que interessante, os 7 pecados capitais vieram do estudo do Eneagrama. Das 9 essências vieram os 7 pecados capitais. Tiraram 2. Né? Que aí lá no curso a gente explica. Ah, então você vai ter que fazer o curso para saber. Na verdade é porque a gente explica realmente essa história para entender por qual motivo 2 foram tirados, mas no Eneagrama a gente continua estudando os 9, que tem a ver com gula, luxúria, vaidade, orgulho, essas emoções que nos afastam de nós mesmos ao longo da nossa vida. Então, foi assim que surgiu o Eneagrama, e aí ao longo do tempo ele foi bebendo de várias fontes, da psicologia, da medicina, né? Tem muito de Jung, tem muito de Freud. Hoje o Eneagrama ele é estudado dentro das universidades dos Estados Unidos, como Stanford, Harvard, no curso de psicologia, dentro da psiquiatria, porque é um estudo de tipos psicológicos para a gente entender como a gente funciona. Mas não só isso, por qual motivo a gente funciona desse jeito. Olha, é muito complexo, Bárbara. É complexo. Mas é fascinante. Fascinante. Eu imagino que isso deve gerar uma infinidade de questionamentos. Eu sempre falo que o Eneagrama ele é o caminho da dúvida. Ah, então eu estou indo no caminho certo. Tá. Sabe por quê? As pessoas, às vezes, ficam perguntando pra gente, mas qual que é o meu tipo de personalidade? Pois é. Que a gente dá com números, né? Tipo 1, tipo 2 e tal. Qual que é? Não sei. Eu posso imaginar. Você pode mas imaginar. Eu não sei quem é que tá aí dentro. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei como foi a sua história. Aí você tem que ver a vida pregressa. Sim, mas muito mais do que pregressa é interna. Porque o que eu vejo em você aqui fora é o seu comportamento. Sim. E ele está aqui num determinado contexto, em determinado momento, dia da sua vida. Então, o comportamento ele é muito superficial. A personalidade, que é a nossa persona, ela tem a ver com o mecanismo de defesa que a gente criou lá na nossa infância, de 0 a 7 anos, que a personalidade é formada. Vem uma dúvida, por exemplo. Você está falando, você pode tirar uma conclusão de que da minha pessoa que você está vendo aqui. Mas o que você está vendo aqui é o que eu estou interpretando.
Porque eu sou um profissional da comunicação, do rádio e tal, enfim. Estou citando um exemplo. Eu consigo hoje lidar, eu posso estar com um problema seríssimo da porta para fora. Mas aqui, no microfone, isso não vai passar. Jamais. É aquela velha máxima do você está interpretando. Não digo que eu estou interpretando um personagem, mas aqui eu estou fazendo um trabalho que me permite isso. O que significa isso? E muitas pessoas, a gente vê uma infinidade de atores que perdem o pai, a mãe, o irmão, o filho e vão para o teatro fazer a peça teatral de forma maravilhosa. O que significa isso em termos de personalidade? Isso aí já entra até em PNL, dissociação, é igual um médico, né? exatamente. Imagina um médico tendo que fazer uma cirurgia em uma criança de 7 anos, por exemplo, quando ele tem um filho de 7 anos e ali ele começa a se envolver emocionalmente. Ele precisa conseguir dissociar, se afastar emocionalmente para fazer o trabalho. Isso a gente estuda muito na PNL. Mas se tratando de personalidade, algumas personalidades talvez trouxessem essa emoção para dentro da entrevista. Entende? Entendo. Porque tem a ver com o mecanismo de defesa. Por exemplo, a gente tem traços de personalidade que eles trazem a emoção, intensificam a emoção, porque isso tem a ver com um jeito de se defender da vida. Eles precisaram internalizar a emoção e intensificar isso para se sentir vivos, amados e tudo mais. E tem traços de personalidade que até as emoções mais bobinhas, vamos falar assim, mais superficiais, eles vão ignorar porque é um foco muito grande em trabalho, em resultado, em aquilo que eu preciso fazer. São traços mais racionais. Então a gente vai entender, primeiro dentro do Enneagrama, não o comportamento em si, mas por qual motivo eu tenho esse comportamento. De onde que isso veio? Tem a ver com as relações com pai e mãe, nessa infância de 0 a 7 anos. O que eu senti, e o que eu senti não tem a ver com o fato. Né? Eu tenho que ter sentido um trauma muito grande para a personalidade se formar. Não. Às vezes é uma distorção. A criança, por exemplo, o pai não deu um beijo nela naquela hora, ela se sentiu ali rejeitada, abandonada. Aquilo ali gera uma dor, um trauma, e a partir dali a gente passa a agir e reagir diante das situações da vida, acreditando que aquela ferida vai acontecer de novo, digamos assim. Então, esses mecanismos de defesa e o padrão de comportamento que a gente tem na vida adulta, nas relações amorosas, no trabalho, enquanto líder e tudo mais, vem como uma resposta ainda daquela ferida que não foi curada, porque a criança ela não tem recurso emocional para entender que aquilo não foi uma rejeição ou um abandono, por exemplo. E um curso desse pode te dar o caminho para resolver essa questão interna? Com certeza, depende da pessoa se ela quer, começa por aí. Né? Depende do Mas querer. eu parto do pressuposto de que quem está lá quer, lógico, porque senão não estaria lá. Não estaria lá. Né? E é um processo, Marcelo, assim, como a gente começou a falar, de dúvida. Dúvidas. Porque o primeiro dia do curso a gente vai passar por todos os 9 traços de personalidade. Quais são os padrões de comportamento, como a personalidade se formou de 0 a 7 anos, que tipo de ferida, ou seja, interpretação de sentimento veio daquele momento, quais são os padrões de comunicação, como que é um traço de personalidade nos motivos. E aí a gente começa a se questionar. Por qual motivo que eu, por exemplo, tenho uma procrastinação? Ou por qual motivo que eu sou uma pessoa muito reativa? Né? Eu brigo à toa, tenho um tom de voz mais alto e tal. Isso não é aleatório. Não é só porque eu tenho, é meu jeito e pronto. Isso tem uma explicação. Porquê. E na hora que a gente entende o porquê, a gente começa a fazer escolhas mais conscientes sobre o como eu vou me comportar. E muita gente, às vezes, é a primeira vez que está parando para se olhar. Porque acha que autoconhecimento é bobeira, porque acha que não precisa. Quem precisa é a minha esposa, é meu marido, é meu chefe, é o mundo. Mas eu não, eu tô ótimo, né? É um medo muito grande que as pessoas têm de se encontrarem com elas mesmas. Porque a parte boa a gente já sabe que é fácil, mas a parte que dói... E aí a pessoa ela começa a se questionar. Peraí, eu tenho um comportamento de reatividade, de agressividade, porque... eu preciso da justiça, porque eu preciso que aquilo seja perfeito, porque eu tô fugindo da dor, ou porque eu tô com medo, por exemplo. E às vezes a pessoa não sabe a resposta. Não sei se é por medo, se é por justiça. E aí você começa a se questionar e a se perguntar o porquê. E aí você começa a entender os gatilhos para aquele comportamento, sabe? Agora você chegou onde eu queria. Os gatilhos que provocam, que proporcionam esse comportamento.
Você chegou exatamente onde eu queria, porque eu estava aqui engatilhado para te perguntar isso. Esses gatilhos, quais são? Para cada personalidade vai ser um tipo de gatilho diferente. Ele não é específico, assim, é um fato. Depende também da história de vida da pessoa, mas a gente sempre vai olhar para os mecanismos de defesa, as armadilhas e essas emoções que jogam a gente no buraco. Eu vou te dar um exemplo. O meu traço de personalidade é o traço 7. E a paixão, a gente fala assim, né? O pecado de raiz, que é essa emoção distorcida que me tira mais do eixo. Todos nós temos todas, obviamente. Mas sempre tem alguma que vai te tirar mais do eixo. A minha é a gula. Não é gula de comer, tá? Gula para aquela pessoa pode ser de comida, pode ser de viagem, pode ser de trabalho. Ela pode se manifestar de N maneiras. Então, a gula, ela pode me tirar muito do eixo. Por exemplo, eu trabalho bastante. Se eu permito que esse mecanismo de defesa me domine, eu vou passar do ponto. Isso pode me levar para uma estafa. Eu preciso me atentar muito, porque se eu gosto do meu trabalho, eu tenho uma tendência a querer fazer muito daquilo e não parar nunca. E a mesma coisa com uma viagem. Sei lá, com uma festa que eu quero... Como chama aí, né? Viciado em trabalho. Ou a pessoa que gosta de série, tem o mesmo traço de personalidade que eu. Ela não consegue ver um episódio. Ela vai ficar até de madrugada. Só que depois ela tem que trabalhar no dia seguinte. E aí? E ela não consegue pisar no freio, porque ela não sabe que aquilo ali é um mecanismo da própria personalidade dela, que tem a ver com o que ela viveu lá na infância. Exatamente. E na hora que a gente entende, não fica fácil assim, né? Agora eu nunca mais vou ter isso. Não é isso. Mas eu começo a tomar a rédea e falar, opa, peraí. Você começa a dominar essa situação. Equilibra isso aí. Equilíbrio. Aquela história das pessoas que têm uma... Eu ouço muito isso e já me corrigiram. Essa pessoa tem uma personalidade fortíssima. Isso não existe, me disseram uma ocasião. Isso não existe. A pessoa tem personalidade ou não tem personalidade. É isso mesmo? Dentro da visão... Você fala um pouquinho só, rapidamente sobre isso. Dentro da visão do Eneagrama, a personalidade, todas as pessoas têm. Porque ela é um mecanismo de defesa psicológico. Então, ela é uma estrutura psíquica. A pessoa é forte ou não. Não é a questão da personalidade. Ela tem nível de consciência alto ou baixo. É o que a gente interpreta dentro do Eneagrama. Porque uma pessoa que ela não desenvolve a personalidade, que é um mecanismo de defesa psicológico, ela vai ter adoecimento psíquico. Lógico. Que, inclusive, é estudado dentro do Eneagrama as tendências de psicopatologia. Sabe? Também. Gente, então é muita coisa para se ver. Nesse curso não, porque nem dá tempo, gente. É muita coisa. O curso é amanhã e depois. Isso. Hoje ainda dá tempo de fazer inscrição. Dá, a gente tem as últimas 4 vagas. 4 vagas restantes aí, ó. Para quem está nos acompanhando, aqui, corra. Para vocês aqui. Como fazia para se inscrever e conhecer um pouco mais? Se quer conhecer um pouco mais sobre o Eneagrama, os outros treinamentos também do Instituto, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, @Instituto Você Juiz de Fora, mandar uma mensagem lá no direct. Pode me chamar também no meu telefone 31, eu moro em Juiz de Fora, viu, gente? Mas o telefone... O DDD é antigo, já tem mais de 20 anos. 31 9 9711 5611. Que ainda dá tempo de participar. Ótimo. E de 19 a 21 de abril a gente vai ter também o treinamento Você, que é a vivência com base em PNL. Então, se quiser também conhecer um pouquinho mais... De repente, a gente pode até falar sobre isso mais na frente. No próximo, fica o convite. Certo? Bárbara, adorei o nosso papo. Por mim, a gente ficar aqui até amanhã batendo papo sobre isso. Eu também, adoro conversar. Não, ainda mais um tema como esse. Nossa, é fascinante, fascinante. Muito obrigado, viu? Um prazer enorme conhecer você, ter você aqui. Espero você presencialmente em outra oportunidade. Combinado. Estamos juntos. A Bárbara Leão é treinadora, né, do Instituto Você, está aqui conosco para falar sobre esse curso que acontece amanhã e depois lá no Seminário da Floresta, sobre Eneagrama.